Olá, aqui estamos para dar prosseguimento à nossa série de estudos sobre a Epístola de Paulo aos Romanos. E nesta semana nós estaremos estudando a lição de número 7, Vencendo o Pecado. Nesta lição, o capítulo de Romanos que vamos estudar é o capítulo 6. Na semana passada, estudamos o capítulo 5, em que o apóstolo fala da reconciliação. Justificados, pois, mediante a fé, temos paz com Deus. Somos reconciliados com Deus. É um ato da graça de Deus, recebido única e exclusivamente pela fé. Na segunda parte, os legados de Adão e de Cristo. De Adão, recebemos uma natureza pecaminosa. Recebemos uma espécie de condenação. Nascemos excluídos de Deus. Nascemos do lado de fora do jardim do Éden. Partilhamos, de alguma forma, da condenação de Adão. Mas em Cristo, e então somos reaproximados, somos reconduzidos novamente à presença de Deus. O legado de Cristo é vida e paz. O legado de Adão é automático, é universal. O legado de Cristo é universal na sua oferta, mas ele só é realmente eficaz na vida daquele que o recebe pela fé. Salvação é apenas pela fé. E agora estamos aqui com o capítulo 6. E eu quero começar lendo o versículo 1, onde Paulo vai levantar algumas questões referentes à salvação e vai procurar respondê-las. Que diremos, pois, começa ele no versículo 1. Permaneceremos no pecado para que a graça seja mais abundante? Este versículo nos remete ao final do capítulo 5, capítulo anterior, onde o apóstolo dissera, nos versículos 20 e 21, sobreveio a lei para que avultasse a ofensa. É claro, a lei revela o pecado, destaca o pecado. E é, portanto, nesse sentido que a lei faz com que o pecado avulte, aumente. Mas onde abundou o pecado, superabundou a graça. Não importa quão grande, quão maligno, quão perverso seja o pecado, a graça de Deus é muito maior. Que diremos, pois, pergunta Paulo, então, no capítulo 6, versículo 1. Já que a graça de Deus é muito maior do que o pecado, nós vamos permanecer no pecado para que a graça, então, seja mais abundante ainda em nossa vida? Esta é uma ideia ridícula, é uma ideia extremamente estranha, e é exatamente o que o apóstolo Paulo fala no versículo 2, de modo nenhum. Como viveremos ainda no pecado, nós que para ele morremos? No processo da justificação, no processo da salvação, aceitar a oferta de graça que Cristo nos oferece significa morrer para o pecado. Significa colocar-se em harmonia com Deus para uma nova vida. A vida de um ser agora reconciliado, em paz com Deus, em harmonia com a vontade de Deus. Como poderíamos nós, portanto, continuar na prática do pecado? E nos versículos 3 a 11, o apóstolo Paulo vai ilustrar este processo. O que exatamente significa este ponto que ele vem enfatizando de que nós somos salvos do pecado e não no pecado. Somos salvos para uma vida nova e não para continuar numa vida de pecado, para que eventualmente a graça de Deus possa ser mais abundante em nossa vida. Nos versículos 3 a 11, Paulo introduz a metáfora do batismo. É uma metáfora muito interessante. Todos nós sabemos que, de acordo com a Bíblia, batismo é por imersão. A própria palavra batismo significa imersão. Não há uma outra forma de batismo na Bíblia. E o apóstolo Paulo usa este aspecto logístico, o aspecto físico do batismo, que é por imersão, para ilustrar o processo da salvação na vida do crente.
Assim, ele diz que quando nós somos batizados em Cristo, nós morremos, é a morte do velho homem, é a morte para o pecado, é a morte para a condenação da lei, somos sepultados e ressurgimos para uma nova vida. E esta é exatamente a ideia. No versículo 4, o apóstolo vai falar que nós andamos em novidade de vida. No versículo 6, nós não servimos mais o pecado como escravos. No versículo 8, nós vivemos com Cristo. No versículo 10, ele diz que nós vivemos para Deus. E eu quero ler o versículo 11. Assim também, vós considerai-vos mortos para o pecado, mas vivos para Deus em Cristo Jesus. Então, esta ideia de que nós devemos continuar na prática do pecado para que a graça de Deus seja ainda mais abundante em nossa vida, é uma ideia completamente estranha à palavra de Deus, estranha ao processo da conversão, visto que ao nos convertermos, ao sermos justificados, nós morremos para a velha vida de pecados, somos sepultados e ressuscitamos para uma nova vida. Uma vida completamente nova. E devemos nos considerar mortos para o pecado, diz Paulo, mas vivos para Deus em Cristo Jesus. A metáfora do batismo, portanto, se estende até o versículo 11 e é uma metáfora interessante. Paulo tem várias metáforas batismais. Esta é uma delas e é uma metáfora extremamente interessante. Aceitar a graça de Cristo significa morrer para o pecado, ser sepultado e ressuscitar para uma nova vida. Os versículos 12 e 13 são extremamente importantes neste contexto. Não reine, portanto, diz Paulo, o pecado em vosso corpo mortal, de maneira que obedeçais às suas paixões. Nem ofereçais cada um os membros do seu corpo ao pecado, como instrumentos de iniquidade, mas oferecei-vos a Deus como ressurrectos dentre os mortos, e os vossos membros a Deus como instrumentos de justiça. Do que é que o apóstolo Paulo está falando? Ele está falando que, visto que agora nós estamos vivos para Deus, nós ressuscitamos para uma nova vida com Deus, nós não devemos mais submeter-nos, oferecer os nossos membros ao pecado. Não devemos mais nos submeter ao pecado, mas viver uma vida em harmonia com a vontade de Deus. Versículo 14, porque o pecado não terá domínio sobre vós, pois não estáis debaixo da lei, e sim debaixo da graça. Aqui nós temos um texto que muitas pessoas, infelizmente, utilizam de modo bastante equivocado, para dizer que o crente não está mais sob a responsabilidade, sob a necessidade de guardar a lei. Na verdade, não é isso que o apóstolo Paulo diz. Ele diz, o pecado não terá domínio sobre vós, pois não estáis sob a lei, debaixo da lei, mas sim sob a graça. A ideia de estar sob a lei é uma ideia comum nos escritos de Paulo. E estar sob a lei significa estar sob a condenação da lei. Esta é uma ideia que o apóstolo Paulo repete em várias de suas epístolas, Romanos e Gálatas em particular, 2 Coríntios também. Mas este texto nos remete ao capítulo 5, versículo 20 novamente. Sobreveio a lei para que avultasse a ofensa. É por causa da lei que o pecado se revela como tal. É por causa da lei que o pecado aparece como pecaminoso, como pecado. E ao a lei, portanto, revelar o pecado, ela também condena o pecador. E é nesse sentido em que o pecador está sob a lei, ele está sob a condenação da lei. E agora, sob a graça, não mais sob a condenação da lei, mas sim sob a graça, está salvo em Cristo Jesus. O versículo 15 é um versículo importante. E daí? Havemos de pecar porque não estamos debaixo da lei e sim debaixo da graça? De modo nenhum.
É muito interessante esta ideia. Algumas pessoas dizem, nós não estamos mais sob a lei. Sim, e o que isto significa? Estamos livres para pecar? O apóstolo Paulo antecipa esta objeção e diz, de modo nenhum. Porque, na verdade, nós não estamos, uma vez salvos, nós não estamos sob a liberdade de transgredir a lei. Estar salvo significa não estar sob a condenação da lei. E a ideia é a mesma que nós já comentamos no capítulo anterior. Nós somos salvos não no pecado, não para continuar na prática do pecado. Salvação é sempre salvação do pecado. Salvação em Cristo não implica de forma nenhuma em liberdade para pecar. Os versículos 16 a 18, o apóstolo Paulo esclarece que quando nós somos salvos, nós somos feitos servos da justiça. Nós não somos salvos para continuar violando a lei de Deus, para continuar em desarmonia com Deus. Nós somos salvos para que vivamos uma vida de filhos e filhas de Deus, em harmonia com a vontade de Deus. Não sabeis, versículo 16, que aquele a quem vos ofereceis como servos para obediência, desse mesmo a quem obedeceis sois servos, seja do pecado para a morte, seja da obediência para a justiça. Notem que o apóstolo Paulo está falando de obediência. A salvação não nos isenta da necessidade de obedecer. E só existem duas alternativas, ou nós obedecemos ao pecado para a morte, ou obedecemos a Deus para a vida, para a justiça. Mas graças a Deus, versículo 17, porque outrora escravos do pecado, contudo viestes a obedecer de coração à forma de doutrina a que fostes entregues. E uma vez libertados do pecado, fostes feitos servos da justiça. Este é o ideal de Deus para conosco. É por esta razão que Deus nos oferece a sua graça, para que nós sejamos perdoados, para que nós sejamos justificados, para que nós sejamos postos em harmonia com Deus e vivamos em harmonia com a vontade de Deus. Não mais sob a condenação da lei, salvos sob a graça, mas em harmonia com a vontade de Deus. E eu gostaria de destacar o versículo 19. O versículo 19 é muito importante. Falo como homem, diz Paulo. Vou falar em termos humanos, diz Paulo, por causa da fraqueza da vossa carne. Assim como oferecestes os vossos membros para a escravidão, da impureza e da maldade para a maldade, assim oferecei agora os vossos membros para servirem à justiça, para a santificação. Neste versículo 19, o apóstolo Paulo está falando das escolhas humanas. Ele está falando de pecados voluntários. Assim como antes, vocês praticavam o pecado voluntariamente. Vocês ofereciam os seus membros para o pecado, para a escravidão, diz Paulo. Tem que ver com a escolha. Pecados voluntários são pecados da escolha. Vocês anteriormente escolhiam pecar, faziam isto ou aquilo porque queriam. Agora, diz Paulo, escolham a outra coisa. Escolham ser servos da justiça. Ofereçam os seus membros, sua vida, seu corpo, para glorificar a Deus, para a santificação. Porque quando erais escravos do pecado, versículo 20, estáveis isentos com relação à justiça. Claro, vocês escolhiam aquilo. Vocês estavam perdidos, não havia nenhuma exigência, nenhuma responsabilidade diante de Deus. Agora não. Agora vocês foram feitos servos da justiça. Submetam, portanto, a vossa vida para a justiça. Ofereçam os vossos membros, o vosso corpo, a vossa vida, para praticar a justiça. E nos versículos 22 a 23, agora, porém,
libertados do pecado. Libertado do pecado é a mesma coisa que não estar sob a lei. É estar salvo. É não estar sob a condenação da lei. Porque a lei é que faz com que o pecado avulte, é a lei que revela o pecado. Libertados do pecado, transformados em servos de Deus, tendes o vosso fruto para a santificação e, por fim, a vida eterna. Porque o salário do pecado é a morte, mas o dom gratuito de Deus é a vida eterna por Jesus Cristo, nosso Senhor. Libertados do pecado, diz o apóstolo Paulo, nós somos transformados em servos da justiça. E ele espera que agora, assim como no passado nós oferecíamos os nossos membros para a prática do pecado, nós hoje vivamos em harmonia com a vontade de Deus. Ele espera que o fruto da salvação em nossa vida seja a santificação. E isto é o processo de uma vida. Claro que não é instantâneo. Justificação é instantâneo. Santificação é o processo de uma vida, em que nós vamos constantemente lidar com o pecado e procurar, pela graça de Deus, submeter-nos à atuação do Espírito, dia a dia, para que o Espírito possa produzir a santificação em nossa vida. O salário do pecado é a morte, diz Paulo. O dom gratuito de Deus é a vida eterna. E é por causa deste dom extraordinário que nós, hoje, já temos a vida eterna. Hoje, já estamos reconciliados com Deus. Portanto, ofereçam os vossos membros para a prática da justiça. Repito, a ênfase de Paulo tem que ver com as escolhas humanas, tem que ver com pecados voluntários. Paulo vai tratar disso novamente no capítulo seguinte, no capítulo 7, um capítulo extremamente importante. Tem que ver com as escolhas humanas. Antes, nós escolhíamos o pecado. Agora, devemos escolher a justiça. Salvação não nos isenta da necessidade de obedecer. Muito pelo contrário. Salvação nos coloca em harmonia com Deus, nos transforma em servos da justiça para vivermos uma nova vida em Cristo Jesus, nosso Senhor. Obrigado por sua atenção. Até a próxima semana.